Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Transcendência. E o vídeo de hoje nós vamos tratar sobre uma questão que pouca gente fez a si mesmo, né? Então, você gosta de ser enganado? Seria essa a nossa questão aqui no dia de hoje. E obviamente que a maioria das pessoas vai dizer que não gosta, que detesta ser enganado, que detesta mentira, que detesta a falsidade e outras coisas do tipo. Mas, será que isso é verdade? Né? O que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? O que isso tem a ver com transcendência, que é o tema aqui do nosso canal? Então, acompanhe aí que talvez algumas respostas surjam ao longo aqui dessa nossa explanação. Então, a primeira coisa que eu gostaria de comentar, né, é o seguinte: de tempos em tempos surgem aí escândalos, né, midiáticos envolvendo líderes espirituais, né, gurus, pessoas tidas como pessoas altamente elevadas espiritualmente, né, e coisas do tipo. Então, sem querer dizer se essas pessoas são de fato culpadas ou não, né, é interessante ver, né, como as pessoas elas ficam chocadas com esse tipo de revelação, né? Então, por exemplo, ver lá um guru envolvido em escândalos sexuais, envolvido em desvio de dinheiro, o outro envolvido em, enfim, todo tipo de crime, de abusos, né, e etc. Então, essas revelações elas deixam as pessoas muito chocadas, né, muito surpreendidas, né? E é interessante porque geralmente essas pessoas, né, essas pessoas que acabam sendo ou acusadas injustamente, mas digamos assim, aquelas que são provadas culpadas, né, essas pessoas elas acabam tendo muitos seguidores, né? Então elas têm ali milhares às vezes de seguidores, pessoas que depositam toda a sua fé nessas pessoas, enfim, uma legião de quase que de fanáticos, né, que seguem essas pessoas e que acreditam em tudo que essas pessoas falam. E aí quando acontece uma coisa dessa, quando acontece um escândalo, né, que a mídia aí acaba revelando fatos nem tão belos em relação ao caráter dessas pessoas, né, ou essas pessoas acabam condenadas pela justiça, acabam presas, etc. Então há um grande choque, né? As pessoas ficam muito, os seguidores ficam muito chocados, muito estarrecidos diante daquilo ali que aconteceu, né? Ou e tem também aquela turma que nega, né? Que diz que não, aquilo não aconteceu, que aquilo ali são acusações falsas, e mesmo que se prove, mesmo que a pessoa seja condenada, né, mesmo que haja uma série aí de provas irrefutáveis em relação à culpa daquela pessoa, né, muita gente nega, né, muita gente diz que não existe, que aquilo ali é falso, que aquilo ali não ocorreu daquela forma, né? Então fica negando e se mantém na fé em relação ao seu guru, né, ao seu mestre, ou aquela figura a qual ela atribui aí poderes milagrosos, ao qual ela atribui uma sabedoria superior e coisas assim, né? E aí eu pergunto, né, essas pessoas que seguem esses falsos líderes, elas são pessoas totalmente inocentes, né? Elas são pessoas totalmente enganadas? Elas são pobrezinhas que são enganadas por essas figuras? Ou será que de fato a motivação que leva um seguidor desse a aderir a um determinado guru ou a um determinado mestre seria uma motivação ilegítima, né? Então pense comigo, essas pessoas elas buscam tanto igrejas que prometem curas milagrosas, quanto médiums que prometem curas milagrosas, quanto certas cerimônias ou certos ritos
em busca de melhoria de vida, em busca de uma série de coisas, né? Elas buscam essas coisas justamente para isso, né? Para fins materiais. Então elas querem, na verdade, elas não querem saber de transcendência, elas não querem saber de santificação, elas não querem saber de, digamos assim, de evolução espiritual. Elas querem saber de ganhar carro, elas querem saber de ter dinheiro, elas querem saber de curar as suas doenças, né, suas doenças físicas, elas querem saber de melhorar de vida, de parar de beber, de parar de ter um determinado vício que consome o seu dinheiro, ou ela quer ter mais sorte na sua vida sentimental, ela quer ter mais sorte na sua vida financeira, nos seus negócios, né, progresso financeiro, etc. Então, quer dizer, a motivação dessas pessoas está longe de ser uma motivação espiritual, né? Está muito longe disso. As pessoas, na verdade, buscam esses gurus, esses mestres, né, em, digamos assim, elas buscam essas pessoas à procura de bens materiais, à procura de coisas muito materiais, muito palpáveis, né? Nada a ver com a espiritualidade. Então, na verdade, o que essas pessoas querem é um comércio com o invisível, né? Elas querem comerciar com Deus, com os orixás, com os espíritos, né? Com Cristo, seja lá com quem for. Elas querem comerciar, elas querem instrumentalizar a religião, ou seja lá o que for, né? Elas querem instrumentalizar essas coisas para satisfazerem as suas próprias necessidades materiais mais mundanas, né? Então, quer dizer, a legitimação disso, né, de que você buscar uma religião em busca de melhoras materiais, de status, de dinheiro, de prestígio, de um carro novo, de uma casa nova, etc., essa legitimação não existe, né? Em nenhuma tradição isso é legitimado, né? A busca pela vida espiritual, ela busca objetivos espirituais, ela busca objetivos superiores, ela busca objetivos metafísicos, e não essas melhoras materiais, essas melhoras mundanas, né? Esses elementos aí completamente ilegítimos do ponto de vista espiritual, uma vez que a vida espiritual não cuida dessas coisas, né? A vida espiritual cuida daqueles elementos metafísicos, daqueles elementos superiores à matéria. Então você que busca um guru, uma igreja, um terreiro, um templo, ou seja lá o que for, para ter mais dinheiro, para sair da pobreza, para curar uma doença, ou seja lá o que for, a sua busca é uma busca ilegítima, né? Você está buscando algo ilegítimo. E, portanto, qualquer sacerdote ou qualquer líder que se presta a esse papel, né, de oferecer a você essas melhorias materiais, então essa pessoa ela já está dando a você sinais muito claros de que ela não é líder espiritual coisíssima nenhuma, né? De que ela não tem características e nem qualidades de mestre coisíssima nenhuma, né? Então, quer dizer, se a pessoa busca de forma ilegítima, se ela busca de uma forma incorreta, né? Se ela tem uma ausência de uma motivação legítima para a busca espiritual, então ela não pode reclamar de ser enganada, porque ela também tenta enganar o mundo espiritual, né? Ela tenta, digamos assim, disfarçar o seu materialismo, a sua ganância, com mantos e com cores espirituais, né? E aí, nesse meio todo, nós vamos ter aqueles buscadores que são extremamente arrogantes, né? Então aqui, por exemplo, no YouTube, a coisa mais comum do mundo são essas pessoas arrogantes, né? Então as pessoas que não estudam nada, que leram no máximo 3 ou 4 livros sobre um determinado assunto, né? Que têm uma experiência quase nula em relação àquilo que elas tentam expressar, né? E aqui experiência não é só participar, mas é o tempo de estudo,
o tempo de análise, o tempo de reflexão, né? Então, essas pessoas, elas não têm essa análise, elas não têm esse tempo de estudo, né? Mas elas se metem a falar daquilo que elas não conhecem e se metem a falar de uma forma extremamente arrogante, né? Elas entram aqui, por exemplo, nos comentários querendo dar lição, né? Querendo ensinar, querendo mostrar que elas sabem muito, né? Quando na verdade elas são completamente ignorantes em relação àquilo que elas estão tentando ensinar, ou seja, elas nem aprenderam, mas elas querem ensinar, né? E aí nós temos aqui vários vídeos também no YouTube, né, de pessoas completamente ignorantes em relação a questões espirituais, ignorantes em relação à doutrina, né, ou um ou outro que entrou numa determinada organização tradicional, ficou lá 1 ano, 2 anos e já saiu se proclamando um mestre, né, e outras coisas do tipo. Então tá cheio disso por aqui pelo YouTube, né? E tá cheio de gente extremamente arrogante, né? Extremamente pretensiosa, que acha bom, né? Que acha lindo saber um pouquinho, que acha lindo que um ou outro fala, não analisa de forma racional, não analisa de forma adequada, não analisa de maneira objetiva, e já sai dando o seu parecer, dizendo que o fulano de tal é um grande mestre, que o ciclano de tal ensinou uma coisa muito elevada, né? Ou coisa do tipo. Então, isso também é um fator, né, das pessoas que querem ser enganadas, né? As pessoas que querem ser enganadas, em geral, são super arrogantes, né? Então elas acreditam em qualquer porcaria que se apresenta para elas, e meia dúzia de porcarias é o suficiente para que elas se sintam super bem informadas, que elas se sintam professores de um determinado tema, que elas se sintam capacitadas para ensinar e para soltar sentenças para as outras pessoas, né? Para entrar nos comentários dos vídeos alheios com um tom extremamente professoral, né? E às vezes sem saber com quem ela está falando, com quem ela está lidando, né? Se a pessoa do outro lado tem de fato uma formação tradicional, se a pessoa do outro lado é de fato sacerdote de uma determinada tradição, enfim, as pessoas arrogantes, elas não se preocupam em relação a isso, né? Elas só agem de acordo com aquilo que toca às suas próprias preferências, né? Então, se qualquer idiota dizer alguma coisa que está de acordo com as preferências dessas pessoas arrogantes, então logo elas aprovam essa pessoa e o colocam no lugar de mestre, né? E aí você vê, dentre esses seguidores aí, desses falsos gurus, desses falsos líderes, etc., você vê um monte de gente arrogante, né? Um monte de gente que olha para as religiões tradicionais, por exemplo, de cima, né? Diz assim, eu não preciso dessa moralidade, dessa pequena moralidade, eu não preciso seguir uma religião exterior, eu não preciso ter um caminho externo porque eu estou muito acima disso, eu sou discípulo do guru XYZ e esse guru é muito poderoso e coisas do tipo, né? Então essas pessoas fazem esse papel porque elas gostam de ser enganadas, né? Elas não conseguem vencer o seu ego, elas não conseguem transcender a pequenez da sua individualidade em busca de algo superior. Então elas precisam o tempo inteiro afirmar a sua própria personalidade, né? Elas precisam o tempo inteiro afirmar o quanto elas são espertas, o quanto elas são sabidas, o quanto elas são inteligentes, e se elas adotaram um determinado guru, esse guru ele é fantástico, ele é maravilhoso, né? Ele está de acordo com tudo aquilo que essas pessoinhas acreditam que é mais confortável, né? Mais adequado a elas. Então, e aí por fim nós temos isso tudo, o papel dos sentimentos, né? E das sensações em tudo isso. Então as pessoas que gostam de ser enganadas, né, elas julgam os outros pelos sentimentos, né? Então, eu me senti muito bem em tal lugar,
Ai, eu tive uma sensação de paz. Ai, aquele mestre ele fala de um jeito que me causa uma paz. Ai, aquele monge ou aquela monja transmite tanta paz. Quer dizer, ele não está nem aí para saber se aquela pessoa está fazendo uma explanação doutrinária correta, se aquela pessoa ela de fato transmite corretamente a doutrina que ela diz representar, né? Ela não quer nem saber disso, ela quer saber que a outra tem uma voz que dá paz para ela, né? É uma voz que tranquiliza ela, né? Aquela voz de travesseiro, né? Então é uma voz que dá paz. Ah, mas puxa, aquele mestre ele sorri tão bonito, né? Ele tem uma cara de tanta paz. Quer dizer, dane-se se ele está falando uma besteira, se ele está traindo a tradição que ele diz representar, né? Se ele está pisoteando as sagradas escrituras da tradição que ele diz representar. Isso aí não importa para essas pessoas, né? O que importa é se o sujeito fala manso, se o sujeito tem cara de quem acabou de tomar 2 Rivotris, né? É isso aí que importa para essas pessoas, né? Então, essas pessoas gostam de ser enganadas, será? O que você acha? Né? Eu acho que é meio óbvio, né? Que essas pessoas gostam de ser enganadas. Essas pessoas fazem de tudo, elas plantam todas as sementes kármicas possíveis e imagináveis para serem enganadas, né? Então, quando você acredita em um pastor que dá uma interpretação lá esdrúxula da Bíblia, e você não vai se esforçar para verificar se aquilo que ele está falando é verdade ou não, você está botando uma moedinha no seu cofrinho da enganação, né? Quando você escuta um guru dizendo que é hindu ou que é budista, falando qualquer coisa, e você não se esforça para estudar nas doutrinas, nas escrituras sagradas dessas tradições, se aquilo é verdade ou não, você também está colocando uma moedinha no cofrinho da enganação. Ou seja, você está dando a essas pessoas o poder de enganarem a você. Se você é maçom e você escuta alguém dizendo alguma coisa que é uma verdade por conta dos usos e costumes, e você não vai atrás de estudar, você merece ser enganado mesmo, né? Porque você é preguiçoso, você não quer saber de estudar, né? Você quer simplesmente aquela comodidade de ouvir alguém dizer e dizer, ah, então tá, então é isso mesmo, né? Então as pessoas gostam de ser enganadas, elas adoram ser enganadas, elas preferem uma mentira confortável do que uma verdade dura, né? Então, se essas pessoas que gostam de ser enganadas, elas se chocam, né? Então, eu não tenho a mínima pena, né? Eu não tenho a mínima pena dessas pessoas porque elas cultivam esse tipo de enganador. São elas que dão as fichas para que essas pessoas as enganem. São elas que dão dinheiro, são elas que sustentam instituições enganadoras, enquanto outras instituições sérias são abandonadas, são largadas, né? E pessoas sérias são criticadas. Por quê? Porque a maioria gosta e adora ser enganado, ok? Então fica aqui o meu recadinho, fica aqui a minha reflexão. Espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo possa trazer a você alguns pensamentos aí. E se você gostou, deixe o seu curtir, compartilhe com seus amigos, compartilhe aí nas suas redes sociais. Vou deixar na descrição os links para os meus mais recentes trabalhos, para você adquirir. Vou deixar também o meu endereço de e-mail, caso você queira adquirir o livro físico. E um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!